E aí, pessoal, a gente vai editar então esse clipe aqui do Thiago Finch, que eu regravei a minha própria versão, falando exatamente igual ao Finch. A verdade é que no fim do dia, as pessoas sempre irão te julgar, primeiramente pela sua aparência. Ficou igualzinho. E se vocês querem ver a edição do clipe inteiro, não só dessa introduçãozinha aqui, vai estar na comunidade Editify, que é o meu curso mais comunidade de editores de vídeo. A gente sempre tá mandando jobs lá pro pessoal, pra serem contratados por clientes e tal. Não só isso, mas ensinando todo mundo a vender mais também, né? Vender e editar melhor. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar a editar só a introduçãozinha aqui. Deixa eu dar um play pra vocês verem. Você só tem uma chance para causar uma boa primeira impressão. Existe uma janela de 5 segundos para que você possa causar a sua boa ou péssima primeira impressão. Ficou mais ou menos assim. Eu tentei falar exatamente no ritmo dele, eu tive que dar uma ajustada aqui. Então não tá 100%, mas tá bem próximo, né? Pra gente fazer a edição o mais próximo possível que a gente conseguir. O link da comunidade Editify vai estar na descrição, tá bom? Então se você quiser entrar lá, assistir todos os outros tutoriais, não só desse do Finch, mas os outros também, e assistir o tutorial desse vídeo completo, vai estar lá. A ferramenta que a gente vai usar aqui é só o Premiere, eu não vou usar o After Effects. Por mais que eu sinta que isso aqui foi feito no After Effects, dá pra fazer sim no Premiere. E eu gosto de fazer tudo no Premiere pela eficiência, sabe? É mais simples só ficar nesse programa aqui e não ficar passando pra outros. Vamos começar com essa daqui, você só tem uma única chance. Eu vou tentar fazer a animação de texto com o Premiere Composer, que tem templates de animação. Vamos ver qual que é mais parecido com isso. Acho que esse aqui ficaria legal. Eu vou escrever aqui o texto finalizado. E eu vou mudar a duração desse texto aqui. Ele é bem curtinho, mais ou menos aqui, tá bom? Acredito que um pouquinho mais, só pra fazer a animação depois. A gente pode fazer o transform aqui, o text aqui. Lembrando que esse plugin do Mr. Horse é pago, mas tem uma versão grátis, tá? Vamos fazer aqui então. Você só tem. Eu vou fazer o meu clássico, você com S, porque normalmente dá um engajamento bem legal no Instagram. Isso aqui, as pessoas comentam, nossa, escreveu você com S. E daí eu ganho um engajamento no meu post e mais pessoas vão ver ele. Aqui é onde termina a animação. Nesse frame aqui termina a animação, então eu vou tentar botar a velocidade da animação num ponto onde ele termina aqui. Eu só vou mudar a posição pra eu conseguir ver melhor. Vamos configurar o texto antes também. Essa fonte que ele tá usando, eu não sei se eu vou achar uma exatamente igual. Então eu vou usar uma que eu gosto nos meus vídeos, tá? Eu não vou copiar exatamente a fonte. Cara, eu acho que eu vou ir de Poppins dessa vez. Vamos botar um Poppins aqui, vamos ver como fica. Acho que combina essa Poppins aqui, fica legalzinho. Vamos ver uma mais fina. A que eles escolheram ali é bem fina, eu acho que mais ou menos assim. Aí agora a gente sabe que a animação termina exatamente nesse frame. A gente vai simplesmente aumentar a velocidade até a gente ver que a animação tá terminada nesse frame aqui. Então mais ou menos aqui a animação tá pronta. Um pouquinho mais. Tá, agora a gente vai só arrumar o tamanho, então. Tá um pouquinho grande, né? Vamos arrumar a posição. Então eu vou alinhar aqui exatamente o mais próximo possível, pelo menos, do original. A gente vai fazer agora aquele quadrado vermelho ali. A gente vai simplesmente pegar aqui um formato, vai fazer um quadrado. O dele tem uma texturinha, mas eu acho que isso não importa, é só detalhe. Coloca em vermelho, tá ligado? Nada demais. Aí pra fazer a animação em si, a gente vai vir aqui em Vector Motion, vai pegar o Anchor Point aqui, que é esse maisinho, e vai colocar ele alinhado. O risco vertical dele tem que ficar alinhado com o comecinho aqui do retângulo verticalmente, entendeu? A gente vai desativar o Uniform Scale e vai marcar um keyframe aqui em Width. E daí vai marcar aqui. E daí aqui no começo, onde ele tá aparecendo, começa aqui a animação, a gente coloca em 0. E eu acredito que tem uma suavização de keyframe, então a gente só vai suavizar aqui. Então deixa eu comparar aqui, eu vou colocar em cima. Aí pra fazer esses efeitos de zoom aqui, eu acho que a gente pode simplificar. Porque no After Effects que ele provavelmente fez isso, ele provavelmente fez 3 camadas 3D, daí ele colocou uma na frente da outra e foi dando um zoom com a câmera. Provavelmente é assim que eu faria no After. Mas no Premiere a gente tem que fazer umas gambiarras de animação de scale. Então como que a gente vai fazer isso? Primeiro vamos alinhar aqui o texto, né? Vamos colocar quadrado no lugar certo. Agora a gente vai simplesmente dar um nest nesse texto aqui. A gente vai fazer a animação de scale aqui. Ele vai super de boa, ele vai um pouquinho pra trás só. Então a gente bota pra ele um pouquinho pra trás. Mais ou menos aqui. Super de boa. Acho que é um pouquinho suavizado até. Vamos dar uma olhada. E daí logo depois desse keyframe aqui, já vai direto pra trás pra sair. Então mais ou menos aqui ele já tá completamente zero de posição. Vamos dar uma suavizadinha. E aqui vocês podem ver que tem uma opacidade também. Então ele sai pra trás e tem uma opacidade. Na real ele não chega a 0 aqui. Ele chega em tipo 30 mais ou menos, 40. E daí ele sai de opacidade mesmo. Então aqui a gente coloca opacidade em 100% e mais ou menos aqui tá em 0. E também tem um leve Gaussian Blur. Então a gente vai colocar aqui um Gaussian Blur pra dar uma borradinha. E aqui ele fica mais ou menos assim em 30, se eu não me engano. Vamos ver como fica. É, mais ou menos isso. É bem básico. Aí pra fazer o efeito de glow a gente vai fazer depois, tá? Vamos ver como ficou no meu, certo? Antes disso, de continuar essa animação de texto, eu quero fazer essa transição aqui que ele faz, que fica preto. Então a primeira coisa que acontece, né, é a tela dele dar um zoom. Então a gente vai vir aqui no meu vídeo, que é um pouquinho diferente do dele, na real. Eu vou dar uma enquadrada melhor, que eu não tô centralizado quando eu gravei. E agora é só fazer a animação de zoomzinho bem simples. Então a gente vai clicar aqui tá no começo. E aqui é mais ou menos uns 125, se eu não me engano. Às vezes uns 130, só subir um pouco. E daí a gente vem aqui e suaviza esses dois keyframes bem forte, porque o dele tava. Aí agora ele fica preto a partir daqui, né? Então ele vai diminuindo a opacidade ao mesmo tempo. Então
mais ou menos a partir daqui, ele tá com a opacidade em 100 e aqui ele tá em 0. Só que ele tem aquela animaçãozinha de glitch ali. Então, basicamente, aqui ele já vai pro próximo. Então, esse gráfico vermelho aqui que a gente tem, deixa eu mostrar pra vocês, ele já começa antes, né? Ele começa mais ou menos, eu vou mudar a posição pra vocês verem melhor. Ele começa a crescer aqui. Então, aqui já tá. E daí ele termina basicamente aqui. Super rápido esse aqui. Daí a gente só muda o tamanho final também, né? Porque esse aqui é mais curto. Então, o scale width aqui é mais ou menos esse aqui. Na real, vamos botar um pouquinho maior e daí a gente bota um frame depois. E ele não começa do zero também, ele começa mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Olha só. E olha só que legal, o texto tá separado do negócio um pouco. Vamos fazer o seguinte, a gente vai chegar aqui no frame final que a gente tem, né? Vamos alinhar certinho a posição. Então aqui é o texto. Acho que o height também é um pouquinho menor aqui. A gente vai dar um nest nisso aqui, igual a gente fez no último. E aqui, a gente vai marcar a posição dele aqui. Eu vou mudar só... pode deixar aí no meio. E daí aqui, a gente só aumenta pra ficar no mesmo lugar. E aqui aparece esse próximo então, né? Vamos colocar esse pra baixo. Opa. Uma única. Ele aparece basicamente escrito inteiro, né? Na real tem um efeitozinho de blur, mas eu acho que isso é do movimento. Ele aparece praticamente escrito inteiro. Então isso aqui vai ser mais fácil. A gente só copia isso aqui. Vamos colocar em um lugar que consiga ver os dois. Uma única. Vamos colocar aqui pra deixar do mesmo tamanho. Então, vamos tirar a animação desse aqui. Animation, tira. Uma única, certo? Vamos aumentar o tamanho. Uma única. Então, basicamente, quase igual. Praticamente igual. A gente vai dar um nest nisso aqui, então. A gente vai fazer a animação dele aparecendo. Uma única. A gente sabe que a posição dele começa grande e aqui ele vai terminar mais ou menos aqui. E ele começa aqui. Aqui ele tem que estar, né? Gigantão. No After Effects aqui é bem diferente de fazer o workflow. Tá, ele começa mais lento mesmo, e depois ele fica rápido. Então, mais ou menos assim. A gente vai fazer esse texto final e a gente faz os efeitos especiais pra ficar mais bonito. Os efeitos especiais, você pode ver que aqui a gente tem um Gaussian Blur. A gente tem um Gaussian Blur bem levinho, enquanto vai aparecendo aqui as coisas, certo? Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu vou colocar simplesmente um Gaussian Blur e a gente vai fazer uma animaçãozinha aqui do começo. Já tem um Gaussian Blur, na real, que a gente fez aqui no fim, né? Só que eu acho que tem que ser um pouquinho mais forte aqui e um pouquinho antes. E daqui no começo também tem esse Gaussian Blurzinho. A gente vai deixar basicamente igual. Depois, quando a gente colocar o glow, aí dá pra ver mais esse Gaussian Blur aqui. Tem outra coisa que cada palavra que vai aparecendo tá um pouquinho mais borrada, porque ele provavelmente fez a mão, né? Esse efeito. Daí dá pra ter mais controle, mas a gente pode fazer algo parecido aqui. Se liga, a gente faz um Gaussian Blur, então mais ou menos assim, e daí a gente simplesmente coloca aqui uma máscara quadrada, certo? A gente coloca aqui. Tem vários jeitos de fazer isso, mas eu gosto de só fazer uma animação com a máscara mesmo. Por exemplo, aqui é onde começa a animação disso, né? E daí aqui é onde termina a animação. A gente só coloca pra cá. Só aumentar, então, o Gaussian Blur. Aumentar a expansão, pra gente pegar um pouquinho mais das letras. Tem que diminuir o Gaussian Blur, na real. Tem que ser tipo 25. Aí fica borradinha, bem bonita, igual o do Finch, certo? Aqui, ele tem esse outro efeito aqui que distorce tudo, né? Eu acredito que a gente possa fazer algo parecido com uma Adjustment Layer. Então a gente coloca aqui em cima de Adjustment Layer. Vamos ver quanto tempo dura esse efeito. 3 frames mais ou menos. Os 3 frames é tipo um blur. Então vamos colocar aqui. E a gente tenta deixar aqui o mais parecido com seja lá o que esteja acontecendo aqui. Eu acredito que isso aqui, mano, seja um Gaussian Blur, tá? A gente coloca aqui. Coloca o 35, mais ou menos assim. Não vai ficar exatamente igual. Talvez se a gente colocar embaixo do glow, talvez dê certo. Vamos ver. Aqui ficou um pouquinho melhor, só que daí ele tira todas as coisas, né? Acho que pode ser aqui em cima mesmo. E a gente só coloca aqui pra ser 0 no fim. E agora a gente tem então as imagens, né? Que eles fazem ali uma animação bem legalzinha. A gente vai pegar então o nosso negócio que a gente baixou de tinta antes. Vamos fazer então só virar ele na vertical. Porque ele é um pouquinho mais rápido, né? Porque a gente tem um limite de tempo aqui. Então esse aqui vai ser o primeiro. Vou botar a imagem aqui dentro. Como é que a gente vai fazer? A gente vai usar um track match, tá? Então a gente vai ter a imagem e ela vai entrar aqui. Tem diversos jeitos de fazer isso, mas o melhor é a gente vai pegar a nossa imagem, então o que a gente quer. A primeira é a boa impressão. Vamos pegar aqui as duas imagens que eu tenho. Tem vários jeitos de fazer isso. Tô pensando no jeito mais eficiente. Aí a gente vem aqui no Nest, coloca um Color Key, coloca em branco, será? Acho que a gente precisa fazer é renderizar isso aqui com fundo transparente e daí fazer o Track Match. Então a gente vai baixar isso aqui, renderizar, né? Com o fundo transparente. Como é que faz isso? Você simplesmente tira o fundo, né? Color Key. Vamos tirar o branco. Não, tá. Vai ter que ser um Luma Key mesmo, pra ficar perfeito. Vamos colocar uma cor de fundo aqui. Uma que a gente não usou. Chega a ser um pouco mais fácil, né? After tem outros jeitos de fazer que é mais fácil. Vamos ver como ficou. A gente quer tirar o branco, né? Então fica mais ou menos assim. Isso aqui tá certo. Tá. É isso aqui que eu queria. A gente vai renderizar isso aqui. Quer dizer, sem o fundo vermelho. Vai renderizar isso. E vai colocar aqui nas configurações. Apple ProRes, QuickTime, vídeo. Vamos aqui em Apple ProRes. Eu acredito que seja 422. Vamos em More. E aqui, não. É o 444, se não me engano. Daí aqui a gente bota 8BTC mais alpha. Fica no desktop mesmo. Export. Fechou? A gente tira ele daqui, né? A gente bota o negócio que a gente tirou sem fundo. Coloca aqui em cima. Tira o áudio. E colocamos então o Track Match Key. E agora deu certo.
Agora nós temos um negócio aí, sem fundo. Então nós temos esse aqui, ele começa mais ou menos aqui, né? Direto. O dele tá um pouquinho mais borrado nas bordas, mas aí vai de gosto. E aqui ele tá basicamente assim na tela inteira. Não na tela inteira, mas tá bem grande aqui. A gente coloca aqui, posição também. E aqui ele tá um pouquinho mais aqui pro canto e menor, que é basicamente aqui e aqui. E a gente coloca aí pra ele suavizar aqui um pouquinho o keyframe. Easing. Tá, aqui na câmera do fundo ele só foi dando um zoom out. Então eu vou fazer o mesmo, eu vou vir aqui. Como são 3 cortes diferentes, eu vou simplesmente selecionar os 3, dar um nest e vou dar um zoom out. Então a gente vem aqui, 115, coloca um pouquinho aqui pro meio, né? E dá um zoom out bem de leve, para 107, será? 106. Agora tem a segunda imagem, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. Então a gente vai copiar isso aqui, nest errado, copiar isso aqui, colocar aqui. Vamos pegar a outra imagem que a gente quer, que é essa daqui. Vamos colocar ela no tamanho... Não é essa daqui não, é essa aqui. Colocar ela no tamanho, mais ou menos assim. E a gente coloca então o nosso nest. A gente só coloca o mesmo track match. E agora a gente tem outra imagem aqui, mesma coisa, a gente coloca ela no nest e faz a animação aqui. Deixa eu ver onde que aparece essa imagem, vamos ver onde aparece. A partir daqui a gente já pode botar ela, porque a posição dela a gente vai mudar. A posição só vem pra cá, mais ou menos. Esse aqui é mais zoom e mais pro canto, né? Mas ela só fica no meio da tela aqui no fim. Então vamos deixar aqui, vamos fazer a animação disso aqui. Se a gente só colocar ela aqui, né, inteira, ficar mais aqui pro canto, colocar a posição e a escala. E aqui, no começo, a gente coloca um pouquinho menor e aqui pro canto. E a gente faz também a mesma coisa aqui de suavizar o out. O in, quer dizer. E a gente coloca o mesmo Gaussian Blur, eu acredito, da pessoa copiar e colar, porque é a mesma coisa, mesma animação, mesma duração e tal. Cola aqui, perfeito. E a gente tem então o vídeo completo.